terceiro e último vídeo, Deus trabalha e quando dormimos. Como conheça os ataques do inimigo. Temos que aprender e ver a visão de Deus, amados e amadas. A Bíblia conta que o profeta Samuel recebeu uma ordem de Deus, ungir um rei para Israel que substituísse Saul. Então ele foi até a casa de Jessé, em Belém, para consagrar um dos filhos daquele homem. Quando estava no lugar que Deus havia mostrado, Samuel ficou impressionado com a aparência e o porte físico de um homem chamado Eliebe. E logo pensou, certamente está diante de mim o rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, verso 6. Na mesma hora Deus chamou sua atenção e lhe advertiu: não atentes para a sua aparência, nem para a altura e sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Samuel quis ungir o novo rei de Israel apenas com os seus olhos humanos, mas acabou sendo corrigido por Deus. Devemos entender que a nossa visão humana é muito limitada, mas a visão de Deus, que Ele enxerga muito além, bem diferente de nós. Sendo assim, posso afirmar que a visão de Deus vê o melhor para nós. Muitas pessoas se sentem fracas e incapazes, por isso não conseguem ser felizes. Um dos motivos que nos faz ter uma visão errada de nós mesmos é que temos muita facilidade em enxergar nossos defeitos, falhas, fracassos. Isso rouba a nossa alegria. Também temos uma visão errada das outras pessoas que acabam julgando-as de acordo com as suas limitações. Veja o caso de Moisés, sem terra, fracassado. Morava de favor na casa do sogro. E se não fosse o bastante, ainda era gago. Sim. Aos nossos olhos, aquele homem não tinha nenhuma perspectiva de futuro, mas Deus o honrou e o transformou no grande libertador do povo de Israel. A verdade é que nem mesmo Moisés se achava capaz de realizar obras de Deus, pois era tímido e tinha uma visão distorcida de si mesmo. Porém, Deus sempre vê o que há de melhor em nós, e a história de Moisés nos mostra a grande diferença entre o homem e a mulher. Nós vemos a fraqueza, Deus vê o nosso potencial. Ele chama os rejeitados, tímidos, esquecidos, e os torna valentes e vencedores. A visão de Deus vê além das aparências. A visão humana costuma valorizar os dons, a beleza exterior, o nível social, a formação familiar, a cultura, a capacidade intelectual e tantos outros atributos. Mas para Deus essas coisas não são importantes. Enquanto nós nos preocupamos com os rótulos, o Senhor prefere enxergar o conteúdo. Você se lembra da história de Samuel, citada no início dessa mensagem? Ele valorizou o superficial, o visível apenas, aos seus olhos. É exatamente por isso que somos facilmente enganados. Lembre-se, família, servos do Senhor, que eu sempre disse que Deus valoriza o seu coração e não só a parte estética ou física. Principalmente dirijo essa palavra às mulheres. É exatamente por isso que nós, que somos facilmente enganados, rejeitamos o pobre, o fraco, o sem instrução, o que não é bonito, etc. Se dependesse de nós, essas pessoas não teriam uma oportunidade sequer de crescer. Sabemos que Jessé nunca levaria seu filho Davi à presença do profeta Samuel para ser ungido rei,
de uma nação tão grande, pois aos seus olhos Davi não era importante. Isso acontece também em nossas famílias. Como é difícil saber que não somos valorizados dentro da nossa própria casa. Ainda bem que Deus vê a sinceridade do nosso coração. A visão de Deus vê o futuro. Enquanto os olhares humanos te julgam por aquilo que você aparenta ser no momento, Deus olha para você sabendo quem você será amanhã. É muito bom saber disso. Eliabe, apesar do seu porte físico e de boa aparência, foi rejeitado por Deus. A Bíblia conta que os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Samar, tinham seguido Saul durante a guerra. Mas assim como os outros homens do exército de Israel fugiram ao serem desafiados por Golias, será então que algum desses deveria ser ungido rei do povo de Deus? De modo algum. Quem diria que o jovem e esquecido pastor de ovelhas, Davi, venceria o gigante e seria escolhido rei? Que o time do Moisés se tornaria o grande libertador de Israel nas mãos de Faraó? E o que podemos dizer das nossas vidas? Por que Deus não poderia nos usar também? Refletindo na forma como Deus vê, eu quero dar uma sugestão a você. Primeiro, jamais duvide de Deus que Ele pode fazer por você. Segundo, jamais duvide que Deus pode fazer na vida das pessoas que estão ao seu lado. Acredite que a obra de Deus está fazendo em sua vida surpreenderá muita gente. Entenda que Deus escolhe pessoas pequenas para torná-las grandes em suas mãos. Ele pode te escolher exatamente por você não ser nada aos olhos dos homens. O Senhor pode te escolher porque ninguém jamais te escolheria. Sim, Deus te ama. Por isso, Ele te escolheu para essa obra. Você diz, você diz, é o que Deus diz, o que você é. Você é o que Deus diz, o que você é. Quando você comete um erro, infelizmente os críticos logo irão aparecer. Sim. É muito comum pessoas dizerem: por que você fez isso, por que fez aquilo, você é um burro, você é idiota, sua vida nunca irá para frente, você não presta para nada, preguiçoso. É nesse momento que você, se você não orar pedindo a Deus para proteger o seu coração e arrancar sua mágoa, algum dia essas pessoas malignas irão dar frutos ruins em sua vida. Então você não entenderá de onde veio tanto desânimo, tristeza, falta de fé. Infelizmente, a maioria das pessoas que recebem essas palavras acreditam em tudo o que foi dito a respeito delas. Por isso, vou dar um conselho a você: pare de dar ouvidos aos outros, que os outros dizem, e aceite o que Deus diz, o que você é. Se você começar a ler a Bíblia, você verá que Ele te ama, acredita em você e tem um futuro abençoado à sua espera. Veja o que Ele diz: sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro de esperança, paz. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Jeremias capítulo 29, verso 11 e 14. A partir de hoje, amados e amadas, filhos, família, coloque o mínimo de expectativa das pessoas, o mínimo é o máximo, em Deus. Pois Ele te diz: meu filho, eu te amo. A minha misericórdia é maior do que qualquer erro que você possa cometer. Se você me buscar e confiar em mim, eu posso fazer o que você realize
os seus sonhos. Eu tenho poder para suprir cada uma de suas necessidades e te retribuir em dobro todas as injustiças que fizeram contra você. Eu sou o teu Deus, o seu valor nunca muda aos meus olhos. Você é meu filho amado, e eu te escolhi para ter uma vida de vitória, e eu te escolhi para essa obra em homenagem às servas do Senhor da Igreja Novo Reino de Deus. Amados e amadas, entenda que você não estaria vivo se Deus não tivesse planos em sua vida. Por isso, tire o rótulo errado que as pessoas te deram: fracassado, bobo, culpado, causador de problema, etc., idiota, e aceite o que é verdadeiro. Porque você é amado por Deus, perdoado, resgatado, restaurado, tem um futuro maravilhoso pela frente. Lembre-se, você foi feito à imagem de Deus Todo-Poderoso. Ele não comete erros. Você é do jeito que Ele te fez. Você não é um acidente nem um fruto do acaso. Deus colocou você no lugar certo, rodeado pelas pessoas certas, que muitas vezes pode falhar, mas Deus é quem cuida de você, e as misericórdias dele nunca acaba. Elas são maiores que qualquer erro que você pratique. É por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus na terra para morrer no seu lugar e sofrer o castigo que você merecia por conta de Adão e Eva. Hoje seus pecados podem ser perdoados se você confessá-los, crendo que Jesus já pagou pelo pecado de Adão e Eva que estava em você, morrendo na cruz por nós. Ele sofreu o castigo incalculável que você pudesse ter paz com Jesus, com Deus, e uma nova vida hoje. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Isaías, capítulo 53, verso 4 e 6. Que Deus transforme completamente a sua vida, a sua história, e mostre a todos o que Ele pode fazer na vida daquele que se entrega a Ele, de corpo, alma. O que Deus quer que você saiba de si mesmo, sobre si mesmo. Quando criança, nós somos fascinados nos desenhos animados, nas televisões, não perdemos um episódio sequer. Gostamos desses heróis que sonhamos às vezes em ser um Batman, um deles, talvez porque eles eram fracos por natureza, mas se tornavam fortes nos momentos em que as pessoas mais precisavam deles. A infância passou, e como acontece com qualquer pessoa, chega um momento em que temos que buscar a nossa própria verdade, nossos próprios valores, e o nosso próprio eu. Deixamos de lado as fantasias e começamos as nossas batalhas para buscarmos a nossa verdadeira identidade. Lembramos que durante uma busca ouvimos alguém dizer que para sabermos quem somos de fato não devemos olhar para o mundo à nossa volta, e sim para dentro de nós mesmos. Confessamos que temos que tentar, mas às vezes não conseguimos. Depois de muito tempo, de muitas frustrações, chegamos a uma conclusão que muda a nossa vida. A nossa verdadeira identidade não pode ser encontrada ao olharmos para dentro de nós, mas sim para aquele que nos criou. Por isso, amado e amada,
você deve estar vivendo um momento parecido com o que nós vivemos, um ou outro, que estão 7 verdades que Deus quer que você saiba sobre si mesmo. A primeira, você é amado por Ele. A Bíblia ensina que o Criador do céu e da terra te ama muito. A prova disso é que Ele enviou seu Filho único, Jesus, para te salvar e ter um relacionamento com você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Você precisa de Jesus. Como eu digo, Deus te ama e entregou seu Filho para morrer na cruz no seu lugar. Agora você precisa receber Jesus como seu único Salvador e Senhor. Ou seja, você deve reconhecer que o pecador, que é pecador e que somente Cristo pode te perdoar e te dar vida eterna. Ele deseja guiar a sua vida em todos os sentidos e resolver todos os seus conflitos internos com Ele. Você pode experimentar tudo o que Deus tem para você. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Você é uma obra-prima de Deus. Você pode até não estar se sentindo muito importante agora, mas o que você sente não muda em nada quem você é para Deus. O Senhor te vê como uma obra-prima de valor inestimável, que foi criada à sua imagem, porque somos obra-prima de Deus. Ele nos criou de novo em Cristo Jesus para que possamos fazer as coisas boas que Ele planejou para nós há muito tempo. Efésios capítulo 2, verso 10. Você está perdoado? Uma vez que você confiou em Jesus e lhe pediu perdão, os seus pecados não te condenam mais. Por isso, não fique se lamentando pelo que passou. Você não é definido pelo que fez, mas sim o que Jesus fez por você na cruz. A graça de Deus apaga nossos pecados e nos faz novas pessoas para que possamos viver em liberdade e paz. Se confessarmos nossos pecados para Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda iniquidade. 1 João capítulo 1, verso 9. Você não está sozinho. Todos nós temos aqueles momentos em que nos sentimos abandonados, sozinhos, mas mesmo nos piores momentos, Deus estará com você e não te abandona. Deus disse: nunca te deixarei, nunca desampararei. Hebreus capítulo 13, verso 5. Você faz parte da família de Deus. A nossa fé em Jesus Cristo faz com que sejamos membros da família de Deus. Você se tornou filho de Deus, herdeiro do seu reino. Vejam como é grande o amor do Pai para nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato filhos dele. 1 João capítulo 3, verso 1. Você tem um lar nos céus. A Bíblia diz que o mundo é passageiro e que Jesus está preparando um lugar no céu para você. Um lugar perfeito onde a dor e os problemas dessa vida não existirão mais. E você irá desfrutar da presença de Deus para sempre. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos. Eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu me for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para comigo, para onde que eu estiver, vocês estejam também comigo. João capítulo 14, verso 1 e 3. Sim, amados e amadas. Sim. Amados e amadas, Deus não desiste de você. Ele luta, mesmo você não querendo, Ele luta por você. Estamos vivendo uma época em que as pessoas estão desistindo dos seus sonhos, do casamento, da faculdade, do trabalho, até mesmo da fé. E talvez esse seja o momento no qual você está passando por tanta luta e por isso pensa em largar mão de tudo e até do suicídio. Não pense que todas as pessoas também não pensam assim às vezes. São tantas pendências,
tantos sonhos que ainda não se cumpriram, que o desânimo vem para tentar nos parar. Porém, o que vocês precisamos saber é que mesmo que cheguemos a desistir dos planos de Deus, Ele nunca desiste de nós. Mesmo quando nos afastamos da sua presença, Deus nunca abre mão da nossa vida. Temos que olhar a vida de Pedro, nos identificar demais com ele. Esse homem errou muitas vezes, mas Jesus não desistiu de amá-lo. E por conta disso, Pedro se levantou como exemplo de homem que ama a Deus e é fiel por Ele. Por isso, sempre quando ficamos desanimados, temos que buscar e dizer as palavras como estas: ouçam, filhos amados e amadas. Eu não vou desistir agora, porque eu sei que sou prova viva do amor de Deus. Eu não era ninguém, não tinha valor, estava preso no pecado, mas agora estou liberto por Jesus. E hoje, se estou com problemas, sei que eles irão passar, porque Deus é quem dirige a minha vida e nada é impossível para Ele. Que você possa também dizer palavras assim. Mas por que é tão fácil nos identificarmos com Pedro? Porque Pedro era pecador, falho, como nós. Tinha um temperamento explosivo, tomava decisões precipitava e se decepcionava consigo mesmo. Assim como ele, nós também ficamos insatisfeitos com tantas coisas. Pedro sempre foi primeiro a se levantar, pois queria conhecer mais a Cristo. Porém, logo que as lutas vinham, ele se frustrava por não saber como lidar com as emoções. Ele dizia as palavras com tanta firmeza e fé, mas logo já queria desistir. Você também é assim? Diga para teu irmão ao lado: você também é assim? Você também é assim? Mas, ao analisarmos o Evangelho, percebemos que apesar de tudo, Jesus nunca deixou de amar Pedro. E isso certamente o deixava constrangido. Pedro devia pensar: por que Jesus não desiste de mim? O que ele viu de bom em mim, se eu sou tão pecador? O que eu fiz para merecer tão grande amor? Então, em Atos, Pedro foi cheio de Espírito Santo e se tornou um homem maduro e usado pelo Senhor. Talvez você, amado e amada, está ouvindo essa mensagem, já desistiu de orar, não lê mais a Bíblia e fugiu dos compromissos com a igreja, com a sua fé. Mas saiba que Deus não desiste de você. O sonho dele é que você volte a caminhar em sua presença e se arrependa dos seus pecados dia após dia, até que o Espírito Santo te transforme de dentro para fora. Você se identifica com Pedro por estar cansado de lutar, destruído por dentro, sem coragem e força para endireitar seus próprios caminhos. Eu quero te encorajar em nome de Jesus a falar abertamente com Deus, que Ele vem em teu socorro. Deus está de braços abertos para te receber sempre. Ele não mudou, nunca mudará. Ele continuou o mesmo. E o mesmo poder que operou na vida de Pedro pode operar também na sua vida. Creia nisso, amados e amadas. Deus te dá sempre a segunda chance. Creia, somente creia. Pedro foi um discípulo que amava Jesus, como eu disse. O seu jeito impulsivo e corajoso demonstrava que ele não media as consequências para agradar o Mestre. Em sua carta no Novo Testamento, vemos que seu ministério se baseava em encorajar os irmãos e fazer mais discípulos. E até mesmo no final da vida, vemos sua coragem e fé. Pedro foi torturado, crucificado de cabeça para baixo, pois não se achou digno de morrer da mesma forma que o Yeshua Mashiach, que o amor grande esse homem tinha por Cristo. Contudo, houve um momento em que Pedro fraquejou e quase abandonou sua fé. Ele pensava que estava preparado para tudo, mas caiu em seu próprio orgulho. Quando Jesus começou a ser torturado por homens maus, para depois ser crucificado, Pedro ficou com medo de assumir que era o seu discípulo e o negou por 3 vezes.
Mas Jesus já havia previsto que isso aconteceria. Ouçam. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Lucas capítulo 22, versos 31 e 34. Quando Jesus disse isso, que Pedro o negaria por 3 vezes, naquele dia ele não aceitou e disse: que é isso? Eu nunca negarei. Estou disposto a morrer contigo, Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. Na hora do aperto, o seu amor e fé não foram suficientes para vencer o medo de morrer. Depois que ele pegou a cruz, depois que ele negou Jesus pela 3ª vez, a Bíblia diz que Jesus olhou bem fundo nos olhos de Pedro. Ele se lembrou que tinha ouvido e fugiu chorando amargamente. Você também já falou assim? Quantas vezes você negou Cristo? A tal ponto de querer fugir dele? Você já disse algo que nunca faria e acabou fazendo? Já cometeu algum pecado que pensou que nunca cometeria? Saiba que Jesus olha por você com misericórdia, amor, e não com olhar de decepção, de raiva. Ele está chorando por você. Seus irmãos que estão nas trevas, o amor dele é infinito. Deu a vida por nós, pregou amor e foi crucificado. Você já cometeu algum pecado que pensou que não cometeria? Saiba que Jesus olhou para você com misericórdia e amor, e não com olhar de decepção, raiva. É certo que Jesus não aprova o pecado, mas ele enxerga nossas fraquezas e diz: eu vou te dar outra oportunidade, uma nova chance. Volte a andar comigo e você ganhará forças para vencer todas as suas fraquezas. Mesmo sabendo que Pedro falharia, Jesus intercedeu para que a sua fé não acabasse, pois ele sabia que a decepção seria tão grande que o seu coração poderia fechar para o perdão. Isso também pode acontecer comigo, com você. Queremos tanto acertar, fazer o que agrada a Deus, e quando falhamos, podemos cair no engano de ficar nos culpando e sofrendo, mesmo quando pedimos perdão. O diabo fará de tudo para trazer condenação à nossa mente, dizendo: você não merece perdão, você é idiota, você já há muitos anos caminhando com Cristo e comete pecado tão grave como esse, você já tem cargos importantes na igreja, portanto é indesculpável o que você fez, idiota, diz o diabo. Mas isso tudo é mentira dele, ele é o pai da mentira. Não acredite nele, confie que Jesus fez por você na cruz. Se você se arrepender de todo o coração, o sangue dele te perdoa de qualquer pecado que você possa cometer. Ele só tem amor por você. 1 João capítulo 1, verso 9, lembre-se que Jesus não desistiu de Pedro, mas também não desistiu de si mesmo, e não desiste de você. Isso é muito importante, pois se Pedro tivesse fechado o coração e desistido de lutar, certamente não se tornaria homem ousado, cheio de fé que ele se tornou. Por isso, se algum dia você falhar,
olhe imediatamente para Cristo e aceite o seu perdão. Não se entregue aos fracassos e nem fique se cobrando muito. Jesus acredita sempre em você, mesmo que você erre, mesmo que você caia em pecado. E tudo que Ele quer e pede é que você não tire os olhos dele. Imagine, olhando para você agora, o olhar dele é cheio de amor, de perdão, de cuidado, de proteção, e sempre haverá esperança para você, pois Jesus está vivo sempre, e Ele quer te fazer vencer, amado e amadas. Apesar de todo o amor de Jesus, eu pequei contra Deus, e o que eu faço agora? Pastor, sou convertido há mais de 5 anos e ultimamente tenho pecado com mais frequência. Me sinto péssimo toda vez que eu peco e não consigo esquecer o que eu fiz. O que eu devo fazer para libertar do pecado e não ser condenado por Deus? Respondendo, às vezes nós pecamos por não confiar em Deus, então começamos a agir por conta própria. Outras vezes nós pecamos porque estamos fracos espiritualmente, então ficamos tristes. Nós sentimos culpados e com vontade de voltar atrás, mas isso não é possível. Passamos por situações igual a muitos, em um momento que estamos perto de Deus muito feliz e confiante, mas de repente cometemos um pecado que nos afasta dele. Aquela fraqueza que pensamos ter vencido tinha voltado com todas as forças e nos sentimos a pior pessoa do mundo. Por isso, eu quero te dizer que apesar da angústia que você está sentindo, há esperança para você, e a sua situação está melhor do que aqueles que pecam e já não sentem nenhum arrependimento. A primeira coisa que você deve saber é que você entregou sua vida a Jesus, crendo nele como único Salvador. Você nasceu de novo e agora se tornou filho de Deus, ou seja, todos os seus pecados do passado, presente e futuro já foram perdoados com a morte de Jesus. Por isso você nunca será condenado, pois Jesus sofreu em seu lugar de uma vez por todas. Mas isso não quer dizer que Jesus pode continuar pensando como se fosse algo normal, pois a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que Deus disciplina seus filhos, como eu falei já lá em cima, e para que voltem a viver em santidade. Ou seja, se continuarmos praticando o pecado e não o abandonarmos, o Senhor irá nos corrigir, pois Ele é o nosso Pai e quer nos livrar do mal. Sabendo disso, você nunca deve fugir de Deus por causa de suas falhas, mas deve se arrepender com sinceridade e confessar seus pecados para Deus, crendo que Jesus sempre será fiel para te perdoar e te purificar. 1 João capítulo 1, verso 9. Você diz que se sente muito mal toda vez que peca. Isso é um sinal de que o Espírito Santo está te convencendo a abandonar o pecado, mas saiba que a sua luta será diária enquanto você estiver aqui na terra, e logo esse sentimento de culpa irá passar. As tentações irão voltar e você terá que se lembrar do que quanto foi ruim se afastar de Deus. Só assim você terá o temor e o seu coração não irá querer cair novamente. Ouvimos às vezes frases verdadeiras que diz o seguinte: o homem que não aprende com sua dor será sempre uma criança. Então aprenda com tudo o que você passou. Levante a cabeça, volte teus olhos para Jesus e siga em frente. Quando Jesus perdoava os pecados de alguém, ele dizia: eu não te condeno, vai e não peques mais. João capítulo 8, verso 11. Então, se você acabou de pecar, busque a Deus com o seu coração arrependido e deixe todas as culpas para trás. Não dê ouvidos às acusações do diabo e creia que você já foi perdoado através do sangue de Yeshua Mashiach. Isso chama graças a Deus. Isso se chama graças a Deus.
É um favor que você não merece, por isso, agradeça a Ele todos os dias por enviar Jesus para morrer na cruz em seu lugar. A Bíblia diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Finalizando essa pregação, amados e amadas, creio que deva ter transmitido a palavra a vocês e as lágrimas de Jesus através desse servo. Por que as lágrimas derramadas? Porque ele chorou, porque ele ama todos, e aqueles que estão desviados, estão nas trevas, ele chorou por eles, porque o seu amor é grande por todos, está sempre à espera daqueles que se arrependam e voltem ao seu coração e ceiem com ele, convidando ele a entrar para o seu coração. E nesse momento, pelas lágrimas de Jesus e pelo sangue derramado na cruz, eu peço a Ele que através desse momento, dessa pregação, dessa oração, que aqueles que estão em leito de morte, doenças malignas, estão em estado de coma e acreditam que Ele é o Senhor, nosso Deus, que nasceu, morreu na cruz, desceu às mansões dos mortos, pregou, está à destra do Pai no Evangelho. Você acredita que o Senhor morreu por você? Peça perdão dos seus pecados e seus pecados serão curados. Acredita que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, que tome posse da cura nesse momento, em nome dEle, que pregou amor e derramou seu sangue por você, que está nesse leito de morte, nessa doença que te aflige. Creia que seus pecados serão perdoados em nome de Yoshua Mashiach. Amém. Me despeço com o ósculo santo aos amados e amadas, a todos que ouviram essa palavra, e glorificamos ao Senhor, nosso Deus, ao nosso Pai e ao nosso Filho, Jesus, nosso irmão, com todo o nosso amor e toda a honra e toda a glória seja dado a Ele, em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.